Olá, este vídeo faz parte do de Bardini canal, aberto pelo professor e músico, Elvis Bardini. Esse canal tem o propósito de produzir conteúdos sobre métodos de ensino de música, obra autoral e experiências com bandas de rock. Desta forma, o canal será abastecido com conteúdos de dois tipos: série Opus, com clipes de música autoral, e série Musicalizando, com vídeos expositivos sobre ensino de música. No vídeo de hoje, será abordada a possibilidade de ser estabelecido um conceito de música amplo que auxilie no processo de ensinagem de música. O vídeo inicia agora. É muito provável que em algum momento em que você estivesse escutando música, tenha também escutado comentários como: "Isto que está tocando não é música" ou "Você não gosta de música, mas de porcaria". A coisa piora ainda quando ficamos sabendo que o filósofo e musicólogo alemão Theodor Adorno classificava a música entre séria e popular. No universo mais amplo, os adeptos da produção erudita consideram a música popular uma categoria inferior e degenerada, enquanto no outro extremo, os adeptos da música popular têm a música erudita como algo desconectado da dinâmica contemporânea, uma atividade sisuda que não encontra ressonância no gosto da maioria das pessoas. Afinal, qual a natureza daquilo que se constitui como música? É possível definir música? O que é música? A música é um fenômeno presente no dia a dia da maioria das pessoas do planeta. Estamos o tempo todo imersos num mundo povoado por músicas de todas as espécies. Ela está no rádio, na TV, no cinema, no elevador, nas casas de espetáculo e em nossas casas. Em sua dimensão utilitária, a música serve para a diversão, serve ao mercado, está presente no sagrado, é necessária no ritualístico. Trata-se de um fenômeno mundial, porém enquanto linguagem, diverso, pois consiste numa manifestação universal com características específicas da cultura que a produz. Desde os primórdios da humanidade, algo constatado pela arqueologia, a música se faz presente nos mais diversos agrupamentos humanos. Tamanha complexidade da música como fenômeno humano, exige que se considere a impossibilidade de se pensar em uma única música como modelo geral para todas as músicas. No entanto, é possível a busca por dados objetivos da realidade sonora. E quais seriam estes dados objetivos? O gosto é critério? Em relação ao gosto, a resposta é: não. Observamos que alguns ouvem música erudita, outros ouvem pagode, outros ouvem música sertaneja. Isso faz com que cada um desses grupos construa uma ideia particular, porém limitada do que é música. Desta forma, qualquer definição de música representa, quando muito, a definição de uma música em particular, ou ainda, apenas o ponto de vista restrito e particular sobre o assunto, pois fundamenta-se num juízo de valor. Vamos procurar então um possível conceito de música pautado em dados objetivos, ou juízos de fato, que superem os gostos pessoais, englobando assim os mais diversos exemplos de manifestações musicais, independente de cultura, tempo histórico e espaço geográfico. E qual o propósito dessa discussão? Em primeiro lugar, ampliar a percepção para outras formas de música que existem no planeta, e em segundo, ressaltar a necessidade de compreensão destas questões para a boa prática do ensino de música. Vamos iniciar pela origem da palavra. Como é sabido, a origem etimológica da palavra música remonta ao grego musiké, significando de forma resumida, a arte das musas, de vozes agradáveis e melodias frequentemente expressadas em coro. As musas eram 9 deusas das artes e ciências na mitologia grega. Eram filhas de Zeus, o rei dos deuses, e de Mnemosine, a deusa da memória. As musas possuíam o dom de banir toda tristeza e dor, além de prever o futuro. Cada uma era protetora de uma arte ou ciência em especial. Da música, era a deusa Euterpe, que tem como símbolo a flauta. A ela se atribui a invenção da flauta e de outros instrumentos de sopro. Euterpe também representa a alegria. Agora vamos analisar alguns conceitos tradicionais encontrados em dicionários e na internet. No dicionário Aurélio encontramos a seguinte definição. Destaque para o item 1. De acordo com ele, a música consiste numa combinação agradável de sons aos ouvidos. Fazendo um contraponto a esta definição, escutemos um trecho de uma música do compositor alemão Arnold Schoenberg.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gibt nach der Mond in Wohnlieder. Eine Springflut überschwemmt den Stil. Como foi escutado, em muitos momentos a combinação sonora não parece agradável aos ouvidos. Creio que a maioria das pessoas que conheço não achariam esta canção agradável. Aliás, nem o próprio compositor tinha esta intenção, levando-se em conta que a obra de Schoenberg é parte da concepção de música no Ocidente. Se constata que em nossa própria cultura, a definição do dicionário não corresponde à realidade. Agora, a título de comparação, escutemos uma manifestação musical de outra cultura. Também neste caso, o conceito parece estar limitado. Um outro problema com esta definição do dicionário é que não são levados em conta outros dois fundamentos da música: os ruídos e os silêncios. Buscando o termo na internet, nos deparamos com definições como esta. Neste caso, o problema desta definição é se apoiar na ideia de música apenas como a organização dos elementos: melodia, harmonia e ritmo. Realmente tratam-se de elementos de boa parte da música ocidental. No entanto, vejamos o que compositor e maestro brasileiro Hermeto Pascoal nos demonstra sobre a necessidade de utilização destes elementos para fazer música. Nesta terceira definição exposta, levam-se em conta os silêncios e também se acrescenta a ideia de organização. Porém, ainda se despreza a importância e presença dos ruídos. Devido à diversidade cultural que existe no planeta e o multiculturalismo que caracteriza as sociedades contemporâneas, todas as três definições carecem de abrangência. A definição que proponho pode ser sintetizada a partir de três elementos organizados de forma intencional. São eles: os sons, os ruídos e os silêncios. Estes elementos organizados de forma consciente e combinados intencionalmente, consistirão em música, independente do espaço e do tempo. A estes elementos acresço a ideia de níveis de complexidade e a necessidade de levar em conta a diferença entre ouvir e escutar. A complexidade se refere a níveis de organização do material sonoro. Escutar consiste em algo diferente de ouvir, pois a escuta decorre de consciência e atenção. Trata-se de fenômeno psicológico, enquanto ouvir consiste em fenômeno físico. Pontuada estas questões, vamos à análise de duas dimensões da música para que possamos compreendê-la como fenômeno multicultural. A primeira são os parâmetros do som e a segunda, os elementos que formam a música. A partir destas dimensões, se poderá distinguir e compreender os fundamentos mais básicos da música. Como já afirmado, a estrutura básica da música reside nos sons, nos ruídos e nos silêncios. O som é formado pela vibração de determinado corpo a que chamamos de fonte sonora. A vibração desta fonte propaga-se em ondas que atingem nossos ouvidos e são processadas por uma complexa estrutura até chegar ao cérebro. O ruído é um tipo de som, ou conjunto, desagradável ao ouvido. Fisicamente não existe diferença entre o som e o ruído, mas, teoricamente considera-se o ruído como um conjunto de sons indesejáveis. O silêncio, na música, consiste na ausência de sons e ruídos, ou seja, o não som. Dito isto, vamos aos parâmetros físicos do som. O primeiro parâmetro é o da altura. A altura do som é um termo utilizado para definir se um som é agudo ou grave. O que faz um som ficar agudo ou grave é a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo, alto, o som, e quanto menor a frequência, mais grave, baixo, o som. Este parâmetro é fundamental na formação das melodias. Outro parâmetro é a intensidade. Ele consiste no fluxo de energia que é transportado por uma onda sonora. Neste parâmetro leva-se em conta a força do som.
Quanto mais forte, maior seu volume. Este parâmetro implica principalmente na articulação e expressão musical. Um terceiro parâmetro consiste na duração. Todo som perdura por algum momento. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. É a partir deste parâmetro que é formado o ritmo. Por final, o parâmetro do timbre. Este é considerado o parâmetro que determina a qualidade do som, pois o timbre diferencia dois sons de mesma frequência. É por conta dele que reconhecemos os diferentes sons e também as diferentes fontes sonoras que os emitem. As infinitas combinações entre estes parâmetros estão presentes na música de culturas diversas e tempos passados, e principalmente são fundamentos nos elementos da música que caracteriza as sociedades contemporâneas. A discussão sobre estes elementos e a forma canção na cultura ocidental contemporânea, discutiremos em outro vídeo. Caso tenha chegado até aqui e gostado, não esqueça de deixar um like. Se não for inscrito, realizar sua inscrição e ativar o sininho de atualizações. Meu canal segue no YouTube e Facebook. Seu apoio é fundamental para a existência dele. Obrigado e até a próxima.